Corinthians 3, Vasco 0, e é até bom aproveitar essa vitória para vir falar dessa péssima, dessa pavorosa arbitragem de Anderson Daronco. Mais um jogo apitado pelo árbitro, polêmico e muito mal apitado. Primeiramente, o gol do Matheus Bidu, gol bem anulado. Gol bem anulado, foi falta do Bidu, trança-pé, ok. Gol bem anulado pela arbitragem. Agora, no primeiro tempo, solada no Igor Coronado, que poderia ter rompido o ligamento do tornozelo dele. Deixou o jogo seguir. Solada no Memphis Depay, também poderia ter lesionado o tornozelo do Depay. Deixou o jogo seguir. Solada do Jair, que já tinha cartão amarelo no Breno Bidon. Deu a falta, mas não aplicou o segundo cartão amarelo, que era para expulsão. E para completar com chave de ouro, um jogo em que teve várias faltas invertidas, lances duros que não deu falta, lances que não foram falta, que deu falta, para completar a palhaçada, o gol do Memphis Depay anulado. Essa anulação do gol do Memphis Depay, do que seria o segundo gol do Depay, é para acabar o futebol brasileiro. É para fechar, é a falência do futebol falido brasileiro. Não existe a anulação do gol do Depay. Não existe. Não existe impedimento porque foi erro técnico do Lucas Piton no domínio da bola. Não existe falta porque foi uma dividida normal. E outro fator para ser considerado, foi muito depois do gol do lance da jogada. Mas o principal aqui é que ele deu impedimento. E não tem impedimento do Yuri Alberto no lance. O Lucas Piton comete uma falha técnica. É pra botar a tampa do caixão do futebol brasileiro, que foi essa arbitragem no jogo de hoje. E esse lance coroa mais uma péssima arbitragem do senhor Anderson Daronco contra o Corinthians. É mais uma péssima arbitragem. Mas Coringão venceu. Aproveitei esses 2 minutos aqui para falar numa vitória do Corinthians, um jogo em que o Corinthians é prejudicado pela arbitragem. Como tantas e tantas vezes acontecem. E é bom aproveitar uma vitória para falar isso. Expulsou o Ramon Dias ainda. Então assim, tudo que pôde invalidar do Corinthians invalidou. Tudo. Vamos lá, vamos falar do que foi esse jogo aí. Corinthians 3-0. Um passeio do Corinthians contra o seu maior freguês, que é o Vasco. E mesmo assim, é uma vitória sólida, né? Que poderia ter sido 5-0, 4-0. Até mais. O Corinthians poderia ter feito mais se pressionasse mais. E o que me irritou bastante nesse jogo é porque a análise não pode ser feita tipo, hoje o Corinthians sobrou. O Vasco é um adversário fragilizado que entrou sem suas melhores peças no jogo de hoje. Sem o Veguete, sem o Coutinho, o Adson no banco. Então assim, o Hugo Moura no banco, que quando entra melhora o time do Vasco. Não dá pra se fazer análise tipo, ganhou de 3-0 hoje, tá tudo bem. Não, o Corinthians não manteve o controle da partida em nenhum momento. O Vasco não ameaçou o Corinthians, é verdade. Mas é mais pela qualidade técnica inferior, muito inferior, do time do Vasco, do que da qualidade que o Corinthians conseguiu imprimir na partida, a intensidade que o Corinthians conseguiu imprimir na partida. Eu quero que você que está assistindo esse vídeo me responda com sinceridade. Se o Vasco fosse um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais organizado, que hoje foi um time desorganizado, se não teria feito um gol nesse Corinthians? Teria. O Corinthians deixou o Vasco rodar a bola, ficar com a bola, gostar do jogo em certos momentos, mas é um time tão ruim que não conseguiu criar nada. Não conseguiu fazer grandes jogadas contra o Corinthians. Teve uma ou outra, teve a cabeçada do Veguete agora no finalzinho e o chute do Alex Teixeira. 2 boas defesas do Donelli, inclusive, que hoje pra mim foi uma partida insegura do Donelli. Mas bom, analisando isso, colocando esses defeitos, vamos falar agora do 3-0, né, que também não foi construído no nada. A dupla Memphis Depay e Yuri Alberto funcionou muito bem. 2 destaques da partida aí, mas o principal destaque da partida pra mim, na minha opinião, foi o Breno Bidon. Que jogador é Breno Bidon. Dominou o meio-campo, controlou o meio-campo do Corinthians, toda jogada passou por ele. Ele ao lado do Coronado funcionou muito bem. Coronado que fez uma partida ruim. Na minha opinião foi uma partida fraca do Coronado, abaixo do que a gente já viu o Coronado apresentando. Porém, entretanto, todavia, só de ter a presença de um camisa
10, né, que é o 77, de ter um armador na equipe, já modifica o estilo do Corinthians jogar, já muda o estilo de jogo do Corinthians. Na quarta-feira, o Ramon Dias fez uma bizarrice, um crime, que é colocar Memphis, Yuri Alberto e Romero juntos, que não funcionam juntos. E se alguém for comentar, né, funcionou na final do Paulistão. Característica do jogo completamente diferente. Um jogo em que o Corinthians entrou recuado, o Romero entrou mais como um homem de meio campo de defesa, ajudando o Mateuzinho na marcação, do que como um atacante. Em jogos que o Corinthians precisa propor jogo, como foi contra o Huracan e hoje, esse trio não funciona juntos, porque são jogadores que ocupam o mesmo espaço de campo e têm características similares, lógico, com qualidades técnicas muito diferentes. Hoje o Coronado em campo já dá uma dinâmica diferente no meio campo. Ele jogou mal, errou tudo que tentou, errou domínio, errou muitos passes que ele força, e eu gosto disso no Coronado, ele forçar o passe, ele tentar o passe difícil. Mas o dono do meio campo foi o Bidon. Martinez entrou com aquela volúpia, aquela vontade sempre muito bem. Ranieri também muita vontade, personalidade no meio campo. E o Carrilho, muita qualidade no início do jogo, né? O passe que o Carrilho dá pro Depay e o Depay dá assistência pro Yuri é passe de gênio, de craque. Félix Torres, muito inseguro. Toda a bola que veio ele chutou pra longe. E eu gosto disso, o zagueiro que joga sério, porém não passa confiança pra torcida. O André Ramalho melhorou um pouco seu desempenho, mas é novamente aquilo, galera. O Vasco é uma equipe inferior tecnicamente. Tem que se preocupar para quando pegar equipes melhores tecnicamente, que vão dar mais trabalho que o Vasco. A partida de hoje do Corinthians não foi controlada. Foi mais pela deficiência técnica do adversário do que pela bola do Corinthians em si. O Maicon entrou bem também no segundo tempo, o Hector Hernandes entrou bem, dando uma dinâmica diferente. E o Romero, quando entra bem também. No geral, uma boa partida do Corinthians. Não foi uma partida excelente, não foi perfeita, não. Pegou um adversário fragilizado em casa e venceu. Fez 3 gols, fez até mais que não valeram, erroneamente na minha opinião. Mas fez o que tinha que fazer. Venceu um adversário mais fraco dentro de casa, soma 4 pontos em 2 rodadas aí do Brasileirão, pontuação muito boa, empata fora, ganha em casa. Essa é a mentalidade de time que quer ser campeão. E eu já falei aqui pra vocês, se eu fosse o Corinthians eu focaria meus esforços no título do Brasileirão. Eu daria prioridade pro Brasileirão. É um título grande que o Corinthians não ganha faz muito tempo. E com os outros times focados em outras competições, o Corinthians tem grande chance de fazer um grande campeonato brasileiro. O Vasco é frágil, demonstrou até mais desorganização do que eu esperava de um time do Carille. A arbitragem foi ridícula desde o primeiro minuto de jogo, tá? O Corinthians pressionando o Vasco, o Jair caiu lá com 2 minutos de jogo e ficou 1 minuto deitado num lance que não foi nada. E a arbitragem é condizente, a arbitragem deixa. O Vasco começou o jogo fazendo cera, velho. Os primeiros lances do Vasco foi fazendo cera. E aí o Corinthians também fez a dele quando não estava ganhando. Então assim, a arbitragem brasileira é um dos motivos do futebol brasileiro estar sendo uma vergonha ultimamente. Like no vídeo, por favor, se inscreva no canal, comente sua opinião do vídeo. Vitória do Timão, vamos aí, segunda rodada do Brasileirão. E eu espero que esse ano seja brigando lá em cima e não lá embaixo. E acredito que vai ser assim. É nóis, tamo junto, um beijo, um queijo, um caranguejo e vai Corinthians!